A paz do Senhor. Eu queria, através desse vídeo, iniciar uma meditação expositiva sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, ou a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes dele partir, dele deixar este mundo para ir habitar no reino de Deus. É uma carta que inspirou Timóteo a prosseguir no ministério, a continuar caminhando, a lutando, a batalhando pela fé, e que nos inspira hoje em dia também a mesma caminhada, a mesma fé e a mesma determinação até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, já com a sentença de morte sobre a vida dele, na qual foi executada quando ele foi decapitado. E ele deixou aquilo como memória, tanto para Timóteo como para toda a igreja, que vale a pena combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé, porque existe uma coroa de justiça preparada pelo Senhor a todos quanto amam a sua vida, como ele declara no capítulo 4. Então vamos iniciar essa carta lendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele está declarando, se apresentando como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, qual vida? A vida eterna, a vida plena, abundante e gloriosa que pertence a Deus, que é a natureza de Deus e que através de Jesus Cristo possa habitar em nós. Quando nós temos Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, como declara Pedro, a participação na natureza divina, somos feitos filhos de Deus, como declara o apóstolo João, e estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor, como ensina Paulo. E quando Jesus se manifestar, esse corpo que hoje envelhece, se deteriora, vai ser transformado em um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Assim viveremos para sempre com o Senhor. O nosso homem exterior, ele se corrompe, mas o nosso homem interior, o nosso espírito, a nossa alma unida ao Senhor Jesus Cristo, pelo intermédio da habitação do Espírito Santo, está sendo transformado de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo, através do alimento da palavra, da comunhão da oração, do exercício da jejum, da consagração. Nós temos liberdade à vida espiritual em nossas vidas, na comunhão com os santos, que é a igreja, a participação da ceia do Senhor, da adoração, da oração, da ministração da palavra. Tudo isso nós estamos sendo trabalhados, edificados, transformados para a concretização que há de acontecer na volta de Jesus Cristo, conforme a promessa da vida. Continuando. Ele chama Timóteo de amado filho, porque foi gerado pelo evangelho do testemunho de Paulo. E ele ministra sobre Timóteo a graça que Deus nos dá, nos presenteia, nos capacita a servir a Ele, a andar com Ele, a estar na presença dEle. A misericórdia em nos tratar, não segundo as nossas falhas, os nossos erros, mas com o perdão, com a lavagem, a purificação no sangue, para que nós possamos continuar caminhando firme, constante, abundante na obra do Senhor, e a paz, que é a concretização, a realização, a bênção e a vitória na nossa vida, por da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Aí Paulo começa a dizer o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo começa declarando que ele agradecia, louvava e glorificava a Deus pelo serviço, pela dedicação, pela consagração de Timóteo, pela vida espiritual de Timóteo e pela vida que Timóteo teve ao lado de Paulo, e que a fé que habitava em Timóteo era uma fé pura, sincera, que veio da sua avó, da sua mãe, e agora era expressado na vida dele, e era a mesma fé que Paulo havia recebido dos seus antepassados com uma consciência pura. Por quê? Porque a palavra de Deus limpa, purifica, santifica e capacita o homem a viver e andar com Deus na virtude do Espírito Santo diante desse mundo mal. E quando nós entregamos a nossa vida ao Evangelho e permitimos que Jesus Cristo realize a sua obra em nossa vida, e nós passamos a nos submeter à direção da palavra de Deus, a nossa consciência é limpa e purificada. A nossa fé passa a ser uma fé real, sincera, dinâmica e poderosa. Resultado, testemunho, influência. A avó passou para a filha, que passou para o neto. Quer dizer,
toda a família começa a se tornar participante da graça, da misericórdia, da bênção e da experiência com Deus pelo bom testemunho dos seus entes queridos. A salvação começa na casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, diz Paulo em Atos 16:31. Então esse é o propósito, como declarou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele nos ensinou em sua primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, que quem não cuida dos seus é pior que descrente. Então, em Timóteo, se expressou essa realidade plena e gloriosa do poder do Evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. Aí Paulo começa a dizer: por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos do século, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo está declarando a Timóteo: desperta o dom, a chamada, a vocação, aquilo que Deus confiou e colocou em sua vida. Timóteo, devido às adversidades, às circunstâncias, vendo o seu mentor estando preso e condenado à morte, quis bater o desânimo e a desistência dele, mas a unção do Espírito, a virtude do Espírito, o poder da palavra de Deus e da graça de Deus, Paulo declara, te capacita a você prosseguir, caminhar, conquistar, proclamar e anunciar o Evangelho e ver o reino de Deus sendo manifestado e expresso. Olha, Timóteo, eu creio em Jesus Cristo, eu conheço aquele que é poderoso, que está guardando o meu depósito, e é por isso que eu padeço e enfrento essas coisas, porque eu sei em quem tenho crido. Assim também somos nós. Temos que aumentar a fé, o nosso conhecimento, nossa experiência com Deus para prosseguir, para insistir e vencer as lutas, adversidades, sendo firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor e exercitados na vida espiritual. Para isso, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. A palavra de Deus é o modelo, é o padrão, é a força, é o alimento, é o sustentáculo do homem de Deus, do servo de Deus, a vencer toda e qualquer adversidade e continuar triunfando e servindo ao Senhor e guardando o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele está conosco, habita em nossas vidas. Meu só é lembrar do ensinamento do Senhor Jesus Cristo no capítulo 7 de Mateus, o final do Sermão do Monte. Aquele que edifica sobre a areia cai, mas o que edifica sobre a rocha permanece. A rocha é a palavra de Deus, porque Jesus fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vai permanecer. Pode vir vento, pode vir rio, pode vir tempestade, bate contra aquela casa, mas ela permanece de pé. É o que Paulo está ensinando a Timóteo e compartilhando conosco. Persevera, insista, desperta o dom de Deus, reavive, reanime-se, e você vai continuar caminhando, triunfando, crescendo, amadurecendo e expressando a realidade e a chamada, a vocação de Deus na sua vida e o ministério que Deus confiou. E qual vai ser o resultado? Galardões, experiência com Deus, bênção de Deus e maturidade espiritual. Aí Paulo diz assim: bem sabe isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Paulo está declarando: olha, Timóteo, agora eu estou me sentindo só, abandonado. Muitos me deixaram, as pessoas da Ásia, da onde a igreja de Éfeso fazia parte, muitos tinham esquecido e abandonado Paulo. E entre esses que ele fala, Fígelo e Hermógenes, provavelmente eram líderes, eram pessoas companheiras de Paulo, que trabalhou ombro a ombro, mas numa certa altura, devido às lutas, à adversidade, às circunstâncias, começaram a abandonar e desistir. Mas Paulo continuou prosseguindo. E ele cita aqui
Onesíforo, que Deus vem abençoar, conceder misericórdia a ele, por quê? Porque ele nunca se envergonhou das cadeias de Paulo, sempre insistiu, ajudou, auxiliou, esteve ao lado, no momento de bênção, também no momento de batalha, no momento de vitória, também no momento de derrota. Esse é um companheiro, esse é um amor, esse verdadeiramente estava expressando o que é o evangelho, o amor e a graça, a misericórdia de Deus e a compaixão em toda e qualquer circunstância. E Paulo diz assim, ó, que ele, quando veio em Roma, procurou Paulo até que achou. Olha que amor, que zelo, que dedicação. Ele não abandonou Paulo, mas ele foi companheiro de Paulo. E Paulo diz assim, ó, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. O quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. E lá em Éfeso, esse Onesíforo foi um ajudador, um auxiliador, um contribuinte, alguém dedicado, que esteve ao lado do apóstolo Paulo nos momentos difíceis e adversidades. Se você vê, Paulo enfrentou multidões que por causa do evangelho estavam se convertendo e deixando a idolatria. E Demétrio falou, não, isso não pode acontecer, e reuniu uma grande multidão. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que em Éfeso ele lutou contra feras, mas ele declara aqui o quê? Que esse Onesíforo esteve ao lado dele em todas as circunstâncias e momentos. Então, terminando o primeiro capítulo de 2 Timóteo, nós podemos ver, primeiramente, que a fé, ela é uma promessa de Deus e habita em nós, e que Deus nos dá graça, misericórdia e paz para prosseguirmos. Que aquilo que nós temos tem que ser com uma boa consciência, uma fé não fingida, e influenciar os nossos familiares, aqueles que estão em nossa volta. Outra coisa, temos que despertar, avivar o dom de Deus que está em nós e que é revelado por intermédio de Jesus Cristo, na sua ressurreição dentre os mortos, no poder que ele libera sobre nós para vencer as lutas, as adversidades, as tribulações e prosseguirmos sendo fiéis à chamada e à vocação do Senhor, cumprindo o nosso ministério, cumprindo a nossa chamada e nunca nos esquecermos daquilo que verdadeiramente tem valor em nossas vidas e por toda a eternidade. Conservar o modelo das sãs palavras que dele temos ouvido na fé e no amor que é em Jesus Cristo, e guardando o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Esses são os nossos marcos, é as nossas riquezas, é a preciosidade que temos que ter e conservar. E a terceira coisa, que nós temos muitos amigos, muitos companheiros, mas nem todos vão estar conosco até o fim. Mas Deus sempre vai colocar homens e mulheres, auxiliadores, companheiros, dedicados, e sobre esse nós sempre temos que nos lembrar, interceder por eles e ministrar a bênção, como Paulo fez. Que o Senhor conceda misericórdia, que o Senhor abençoa, que o Senhor esteja ao lado dele até aquele dia, e sempre reconhecer o esforço, a dedicação e o carinho que essas pessoas têm por nós. Isto é igreja, isto é comunhão, isto é servir a Deus, isso é estar na presença de Deus. E eu tenho certeza e convicção que ao nosso lado Deus sempre levantará auxiliadores, investidores, mantenedores, pessoas que vão estar sempre trabalhando com um prol de ver o evangelho sendo proclamado, o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado, vidas sendo transformadas, vidas sendo abençoadas e vidas se tornando participante da plenitude do reino de Deus por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, insista, persista, seja como Timóteo, cujo nome significa aquele que ama a Deus. Nós amamos a Deus, e por amarmos a Deus, desfrutamos do amor de Deus em nós e compartilhamos esse amor através do exercício ministerial, do nosso serviço a Deus e do compartilhar da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja contigo e ministre sobre a tua vida a bênção. Veja os demais vídeos desse canal, curta, compartilhe, se inscreva e seja participante dessas palavras de fé, de bênção e de vitória. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.